Ulisses, eu queria agradecer, primeiramente, você cedeu o seu precioso tempo aqui para estar compartilhando da sua experiência, os conhecimentos com a gente. Estou muito honrado de você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, então, meu cara. queremos aqui, eu gosto de ser uma esponja, de chegar assim e sugar, aprender bastante com você. O Ulisses é meu colega físico, nós nos formamos na mesma faculdade, né? Ele se formou um semestre na minha frente. E eu acho que a última vez que nós nos encontramos foi no curso lá de neurobiologia da dor, lá no São Melo. Acho que foi a última vez que a gente se encontrou presencialmente. Foi isso mesmo, foi legal. Lá temos um papinho rápido. A Maria Elisa, que está aqui com a gente também, a psicóloga que trabalha aqui comigo, que se especializou em tratamento de dor, estava lá com a gente. Que joia. Também. Que privilégio, meu amigo. Que honra. Então eu queria que você fizesse, faz uma pequena apresentação sua aí, sua apresentação profissional, para a gente já iniciar. Tá bom. Então, meu nome é Ulisses, né? Eu trabalho com quiropraxia desde 1999, né? Depois da quiropraxia eu fiz a fisioterapia, a gente se formou junto em 2008. Dentro da fisioterapia eu tenho a especialização em fisioterapia manipulativa. Eu fiz a formação no método Mackenzie e eu tenho a formação e a certificação no subgrupo de coluna TBC, né? Trabalho desde 99 aí praticamente com a terapia manual mesmo, né? Na especialidade de coluna, né? Acabei ficando bem focado nisso mesmo. Do curso de quiropraxia desde 2003, né? Sou professor dos cursos de quiropraxia, hoje voltado exclusivamente ao fisioterapeuta, né? E a gente tem essa coisa da quiropraxia no Brasil. O meu professor trabalhava desde 64 aqui no Brasil, né? A gente tem algumas nuances, algumas características da quiropraxia brasileira. A gente pode, havendo interesse, a gente pode falar sobre isso. Legal. Então, para quem tá, talvez aí do seu público aí, eu sou o Rodrigo, sou físio, também atuo na parte de fisioterapia manipulativa, né? Fiz uma especialização pelo Instituto Mental Concepts da Austrália aí, mais ou menos uns 12, 13 cursos. Legal. E também trabalho aí na área de reabilitação e na área de dor. Eu comecei a me interessar, estudar mais sobre dor quando eu participei como tradutor de cursos ali da Clínica Singular, que fica aqui na cidade de Campinas. Até na época, eu não sei como está hoje, faz um tempinho que eu não falo com a turma lá, o Charles e o Fabrício, né? Então, eles montaram cursos para treinar médicos para trabalhar com dor crônica, com bloqueios, né? E eu tive esse privilégio de traduzir os 2 primeiros cursos, tá lá com eles, né? Ajudando lá na tradução, porque vinham os professores de fora. Lá também estava o Rodrigão, né? Rodrigo Vasconcelos, nosso amigão, estava lá também, que hoje também já está ministrando aulas lá. Então, desde essa época eu comecei a me interessar mais por dor. E depois de um tempo de prática e estudos, eu vi a necessidade da gente, eu que gosto de trabalhar multidisciplinar, né? A necessidade também de ter um psicólogo que trabalha nessa área, e foi aí que eu também convidei uma colega que está comigo aí, a Maria Elisa, está aí com a gente. E aí ela também está se especializando, fazendo vários cursos, esteve lá com a gente, eu já mencionei, né? E aí a gente atende aqui em Campinas, tem o nosso contato, tem o seu contato lá. Mas aí eu já vou para a nossa pergunta primeiro. Eu queria que você fizesse um breve histórico da quiropraxia em geral, depois a gente vai falar sobre a diferença entre a quiropraxia americana, né, e a brasileira, né? Nós temos ali, separamos ali os guidelines, as diretrizes, né, para a gente pontuar algumas coisas, certo? Legal. Aí depois a gente vai falar um pouquinho da quiropraxia como uma especialidade do físio, os mitos populares da quiropraxia, né? Sim, eu falei com você e fala assim, vem cá, dá uma instalada aqui, né? As pessoas não sabem que precisa fazer uma avaliação, é um tratamento sério, não é nada de brincadeira, né? Isso. O que acontece com a fisiologia, de uma maneira simples, da manipulação, né? Da manobra que a gente faz, o que acontece, qual o efeito, os riscos, né? E um pouquinho depois sobre a dor cervical, epidemiologia e tratamento. Aí a gente fecha. Legal. Então fala um pouquinho do histórico pra gente. Vamos lá. Sei que no Brasil é uma especialidade, eu sou especialista, eu defendo essa especialidade, mas a gente não pode se perder na
nessa informação, porque senão a gente confunde e mistura os assuntos, tá? Certo. Então a quiropraxia, ela nasceu de uma maneira independente de qualquer outra profissão há mais de 120 anos nos Estados Unidos, né? Lá, Estados Unidos é o berço dela, então lá inclusive hoje é a segunda profissão em número de profissionais, existe uma dimensão muito grande, né, do atendimento, e tem características próprias dos Estados Unidos, da quiropraxia americana, né? Certo. No Brasil, ela teve alguns americanos que vieram desde a década de 50, começaram a vir para o Brasil. Eles não vieram para quiropraxia, mas eles eram quiropraxistas, então eles vinham e trabalharam aqui, né? E em 64 teve uma turma de brasileiros que teve uma formação livre, sim, né? Com um americano, e dessa formação livre de 64 estava inclusive Matheus de Souza, que foi meu professor, que são os pioneiros da quiropraxia no Brasil, né? Certo. Então os brasileiros, a partir de 64, estavam trabalhando no Brasil com a quiropraxia, e chegou um dado momento que houve a necessidade, o apelo, né, justamente de ensinar mais pessoas a também trabalhar. Porque assim, existe uma ideia, por exemplo, eu conheci em 99, né? O que existia de fisioterapia em 99? Fora aquele padrão antigo, tinha RPG. Então a quiropraxia estava se desenvolvendo num meio, numa época, que era deserta. Tá certo? E aí veio o Matheus de Souza, veio o IBRAC, né? Eu me formei em 99, depois eu cheguei a ser professor, e aí depois migrando também para fisioterapia, juntando, né, as coisas. Uhum. Hoje eu fiz a primeira prova de especialidade em quiropraxia pelo COFIT, eu tenho título de especialista. Certo. Acho que a quiropraxia praticada pelo fisioterapeuta, ela tem uma amplitude maior do que do quiropraxista puro. Tá? Uhum. A gente tem mais recursos, a gente tem outras visões. Não é a quiropraxia original. Isso vou falar isso para você, que não é quiropraxia. E não é mesmo, e às vezes até bom, né? Porque a gente consegue o resultado em poucas sessões, né? Sim. A gente vê abordagens que, na verdade, eu nem entendo de tratamentos com 20, 30 sessões. Isso não existe na quiropraxia. Uhum. Que a gente pratica juntando os recursos da fisioterapia. Certo. E como que você, por exemplo, você está na rua, passa uma senhora, você está na padaria, ela fala para mim assim, tá, você falou um pouco da história, tá, o que é a quiropraxia? Como que é a técnica em si de uma maneira resumida? Perfeito. Então, essa conversa eu sempre tenho com o meu paciente. Porque assim, eu sou mais quiropraxista que fisioterapeuta, né? Na verdade, eu trabalho com a quiropraxia antes da físio, né? E eu agreguei algumas coisas da físio dentro, ainda mantendo o pensamento da quiropraxia, né? Uhum. Então, o que eu digo para a pessoa quando ela chega, né? A gente trabalha no modelo. Veja bem, modelo é diferente do que realmente acontece, né? A gente vê o biopsicossocial trabalhando com modelos, trabalhando crenças, né? Uhum, e eu uso o modelo da subluxação vertebral, que para mim, na minha opinião, é um modelo biopsicossocial mais antigo que eu conheço. Porque veja bem, o que é a subluxação? A subluxação é uma alteração de mobilidade. O principal fator da subluxação é a alteração de uma mobilidade normal entre as vértebras. Certo? Isso significa que você pode ver com um diagnóstico de imagem que você pode ter artrose, você pode ter bico de papagaio, você pode ter hérnia de disco, você pode ter toda aquela lista que o pessoal já está acostumado de ouvir e ver, tá certo? O que eu falo para essa pessoa? Muitas vezes ela já chega desacreditada, já chega triste, né? É muito comum. Eu falo? É muito comum, né? É a iatrogenia causada por outros profissionais, pelos exames de imagem precoce de uma maneira irregular, né? Que, na verdade, o exame de imagem ele tem um momento certo para ser pedido, né? Sim. Ele não pode ser de primeira, né? Ulisses, só um pontinho dentro do que você falou, antes de quando você estava tentando entrar, eu estava falando com o pessoal que uma das coisas que a gente mais ouve
em relação à dor cervical e pescoço é hérnia de disco. E eu estava orientando o pessoal que nós temos hoje muitos exames de imagem que apresentam alterações na imagem, né? E aí a gente pode falar abaulamento de disco, hérnia discal, o osteófito, né? O famoso bico de papagaio, e as pessoas não têm dor. Então existe aquela ideia. Então às vezes a pessoa passa com um profissional que meio que rotula a pessoa, viu na imagem, você tem isso. E eu estava explicando para o pessoal, porque tem alguns colegas aqui, né, da área, e tem também clientes, pacientes, pessoas que estudam outras coisas, né? Então, nosso ponto aqui também está orientando. E eu estava explicando que então a alteração da imagem, ela nem sempre, e na maioria das vezes, a gente tem visto que tem menos relação, né, com a dor. Por isso que o exame clínico que vai definir qual o tratamento e qual o ferramenta. Perfeito. Perfeito. Nos lugares onde isso está minimamente desenvolvido, né? O paciente chega. Se for um local onde o médico faz a recepção, tudo bem, um clínico geral mesmo. Sim. Aqui no Brasil a gente tem o privilégio de poder receber diretamente o paciente, também está ótimo, né? A partir de uma anamnese, de uma primeira, de uma segunda consulta, você descartando as bandeiras vermelhas, um problema mais grave, você pode tratar, porque assim, eu sempre digo, o exame de imagem pra gente serve para saber se existe uma contraindicação. Sim. A gente não usa exame de imagem para fazer tratamento, né? Ele não, na verdade, ele não serve de nada pra gente. E nem para dar diagnóstico, né? Também não. Serve inclusive para falar. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, porque eu falo assim, olha, o diagnóstico de imagem é se você, por exemplo, você sofreu um trauma recente agora, olha, ou algum carro te pegou, você caiu da bicicleta, algo que justifique aquela ideia básica. Será que você quebrou alguma coisa? Sim. Ou você sente uma articulação luxou, tá fora mesmo? Então a gente se preocupa com o exame de imagem, né? Então a gente sempre tem que orientar os nossos clientes, nossos amigos, né? Sobre isso, porque é um entendimento de 20 anos atrás, né? Com o advento dos exames de imagem, a ressonância, a tomografia são exames excelentes, né? Mas a gente, depois de um tempo acompanhando as pesquisas e a gente com a prática clínica, a gente vê que justamente não se fecha o diagnóstico ali, né? O diagnóstico, eu sempre falo, é clínico. A gente só olhar aquilo lá. Deixa eu só dar um exemplo bem simples, Ulisses, que eu uso. Eu digo o seguinte, imagina que você está com a sua máquina de lavar com problema. Então você chama um técnico, o primeiro técnico ele fala, não está funcionando bem. Aí ele levanta a tampa, tira uma foto e não pega uma Polaroid, bota ali e fica ali vendo assim, tô vendo um parafuso aqui, tem uma ferrugem, parece que tá meio torto, acho que esse pé tá mais alto. Aí ele faz a avaliação dele. Aí você chama um outro técnico no dia seguinte, você fala, não está funcionando bem. Aí ele levanta, por exemplo, ele vai lá, bota ela para funcionar, aí fala, aqui como que você percebe? Assim, assado. Então ele colhe a história da máquina. Ela tá pulando, faz esse barulho, não funciona, não entra água. Aí ele vai lá, por exemplo, troca uma peça, uma correia, eu não entendo de máquina, né? Aí fala assim, vamos testar agora, e testa. Não, peraí, deixa eu ver, a sua máquina é mais moderna, vamos ver se queimou esse fusível que deu alteração na energia. Vai lá, troca, e aí eu falo para a pessoa, qual que passa mais confiabilidade para você na avaliação profissional? E aí eu falo assim, olha, então isso é semelhante a nós que fisioterapeutas, que trabalhamos aí na área da dor neuromusculoesquelética. A gente tem que fazer esses testes, colher históricos, para a gente fazer um raciocínio em cima do que pode estar acontecendo. E você colocou... Já que o assunto é quiropraxia, tem linhas de quiropraxia que eles usam a espinografia, que eles fazem a avaliação pela imagem. Então, a nossa quiropraxia, ela é adaptada para o Brasil, porque nos Estados Unidos o cara tem um aparelho de raio-x no consultório. Né? Então, é na sala do lado que ele faz o raio-x. Né? Porque tem outras questões jurídicas lá também, né? Mas então é um outro mundo. Então, há necessidade sim de adaptar a quiropraxia para a nossa realidade, né? Foi isso que o Matheus fez, né? Eu posso dizer que eu continuo, né, nessa ideia, só fazendo um mix com a fisioterapia ainda, né? Que eu fico muito contente, muito satisfeito de estar, muito feliz de ser fisioterapeuta também, embora minha primeira casa foi a quiropraxia e ela que muitas vezes manda em muitas coisas que eu faço. Mas sim, hoje eu sou também fisioterapeuta. Eu também o primeiro curso que eu fiz de quiropraxia foi quando eu fiz a minha primeira especialização em ortopedia e trauma lá no Unicamp.
né? A legal. gente teve um curso de 40 horas, né? E aí eu continuei estudando algumas coisas, fazendo estudos, e aí em 2017 eu fiz um outro curso aí de 100 horas para dar uma atualizada, porque como na minha formação de fisioterapia manipulativa eu já usava, né, algumas técnicas, enfim, a gente vai entendendo, mas é importante a gente entender, né, o conceito, como que pensa dentro desse raciocínio clínico, né, dentro da técnica, como é o raciocínio, e aí, como você falou, a gente tendo o lado como fisioterapeuta manipulativo, a gente tem você tem um zoom a mais, né? Ou seja, você tem uma bala diferente ali no seu pente, né? Então, isso, e cabe agora pontuar, né? Olha, parece que nesse aqui é aquilo ali. Mas olha só, cabe pontuar agora uma diferença drástica que existe da quiropraxia e a fisioterapia manipulativa, né? Existe uma diferença muito gritante que muitas vezes eu vejo o pessoal ou confundindo ou não entendendo, né? A fisioterapia, ela precisa sempre de um movimento que dói, de um sinal comparável, ela precisa de uma disfunção causando dor, porque senão dentro porque a avaliação é sempre sintomática, né? Certo. Qual é o movimento que dói? Dentro do movimento que dói você vai ter estratégia do Mulligan, do Maitland, né, do Mackenzie, são estratégias em cima do movimento sintomático, tá certo? A diferença da quiropraxia, cara, é que não precisa de sintoma. Certo. Porque a nossa avaliação, isso é meio polêmico, eu sei que é polêmico, tá, mas para quem conhece... É polêmico porque são pontos de vista diferentes, né? Então... Não, é porque o pessoal, a nível científico, de alto nível, eles não é reprodutível a palpação de movimento. Mas é real, né? A palpação de movimento, a gente consegue, com ou sem sintomas, identificar quais são as articulações que não estão funcionando numa amplitude normal e corrigir, né? E de antemão eu já coloco aqui que não existe, né? Todo mundo, o paciente pode falar o que ele quiser, né? A gente que não pode. Verdade. Né? Não existe osso fora do lugar, né? Isso não existe. Né? É um conceito popular, né? Popular. Eu até entendo pela sensação que ela tem. Mas o Matheus de Souza falava tem algo assim, fora aqui, tem que pôr no lugar, entrou no lugar. Isso. O Matheus falava assim, osso da coluna fora do lugar tem duas situações, ou no cemitério ou na cadeira de roda, né? Fora isso, o osso está no lugar, né? Mas então, é bom para... Ele foi bem radical, né, no para fazer a gente entender. Isso. Então, e às vezes é uma maneira de uma pessoa mais leiga explicar, então a gente já entende isso, né, totalmente. E não há problema nenhum, mas é importante a gente esclarecer que não existe osso fora do lugar, não precisa dar o estalido, né? Às vezes estala, às vezes não. É um outro grande mito, né? Não funcionou, eu fui lá, ele fez, não estalou, fui no outro, ele estalou, aí funcionou. Isso. É o efeito placebo, um dos mais fortes que eu conheço, o barulho do estalido, né? Sim. Mas é importante esclarecer para a pessoa que o que a gente faz é normalizar o movimento normal da articulação, da vértebra, né? De qualquer articulação, na verdade, de todas as articulações. Todas as articulações, né? Mas pode haver estalido ou não. Né? Pode haver estalido ou não, então não precisa estalar. E isso é importante a gente falar. Eu sei que às vezes é difícil, é uma luta em vão, né? Mas a gente tem que esclarecer isso, que é verdade, isso. Não precisa estalar. É verdade. A Fernanda aqui é uma amiga minha de infância, ela tá falando isso aí, né? Tem essa ideia, esse medo, né? Já tá meio rotulado. Então a gente tem que lutar com essa informação errada que foi passada. Isso, né? Isso. E aí, você queria falar mais alguma coisinha da diferença da americana para a brasileira? Ou você acha que já podemos? A gente fala do guideline. Então, a diferença, cara, é assim uma questão socioeconômica cultural, né? O que a gente vê da quiropraxia americana? Primeiro que são atendimentos de 5 minutos, né? Que contradiz o guideline de 2019 que eu mandei para você aí, que a gente tem aí, né? Na verdade, o guideline, o que ele diz? A gente sabe que o guideline são diretrizes, ela não é a receita de bolo, né? Você pode fazer um monte de uma outra maneira, é uma receita de bolo. Isso, é direcionado. Então, o que eles falam? Baseado em pesquisa. Isso, que eles falam?
Eles falam de colocar uma questão multimodal, de abordagem miofacial, que eu faço, com certeza você faz, a gente põe exercício juntos, eu faço, você faz. Ou seja, na verdade, o guideline tá demonstrando uma quiropraxia que, inclusive, é tipicamente brasileira, né? Dentro das nossas características, certo. Porque o brasileiro ele não aceita um atendimento de 5 minutos, a não ser que você monte essa cultura, né? E eu também não aceito, também não gosto do atendimento de 5 minutos, né? Então, é um atendimento mais completo, onde a gente vai fazer abordagem miofacial, a parte articular, os exercícios, e o que acontece? O resultado é muito mais rápido. Para a gente não existe esse tratamento de 20, 30 sessões, que é o padrão que a gente vê no modelo americano. É, né? 20, né? Eu dou curso em Fortaleza também, lá é 30. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para você. Quanto está, em média, nos Estados Unidos, uma sessão de quiropraxia? Eu não sei dizer, cara, mas deve ter todo o É a preço. curiosidade que Lá, pintou aqui. lá o que eu ouvi falar, cara, olha que história estranha. Primeiro você compra um cartão magnético com um pacote de sessões. Que chique, hein? Lá tem cartão magnético. E aí um brasileiro que gosta dos Estados Unidos, já foi lá várias vezes, ele dizendo, o consultório era do lado de um restaurante. Ele chegou a entrar no restaurante, fazer o pedido, ir no quiropraxista, fazer a sessão e voltar para comer. Ele falou assim, fast food? E outra coisa que eu acho muito estranho, e muitas vezes é ignorância minha, Rodrigo, é tratamento sem fim. É uma vez por semana o resto da vida. Eu não vou nem saber se funcionou. Eu estou entendendo o que você fala, e eu vou te dizer uma coisa. É uma coisa que eu uso também para orientar os clientes, como que a gente na área aí de neuromusculoesquelética e aplicando, né, a ciência do movimento, tanto manual passivo, exercício, né, ativo. Eu sempre uso esse exemplo simples, sabe? Eu digo o seguinte, quantas vezes você come por dia? Pessoas em média respondem 5 vezes. Eu falo, então você usa os seus dentes 5 vezes ao dia. Quantas escovações você faz? E a média 3. Então, eu digo o seguinte, olha, você faz 5 usos e 3 manutenções diárias. Quantos movimentos, por exemplo, você faz com a cervical por dia? E quantas manutenções você faz, né? Seria, sei lá, 1.500, 2.000 movimentos por dia desde que você acorda? Um exemplo simples. Sim. E aí eu vou falar assim, tá vendo? A gente foi ensinado errado. A gente espera dar o problema ou acha que é meio matemático, né? 1 mais 1 é 2. Eu vou lá, tomo uma injeção, resolveu. Né? Mas a gente sabe que não é isso, né? O corpo está sujeito a desgastes, né? Aí agora hoje a gente fala muito, você falou do psicossocial, né? Já se fala do biopsicossócio-espiritual. É toda essa relação e justamente o tratamento, você precisa, a casa é um tijolo por vez, né? Você não consegue, já chega assim, tá pronta. Isso, Nosso corpo responde sim melhor assim. É isso aí. Excelente. E você falou um pouquinho então dessas diretrizes, né? E como, fala um pouquinho então, novamente, daquilo como especialidade do físio, né? Perfeito, tá? É assim, eu em um dado momento, não é que eu fui contra a especialidade, mas eu já fui a favor da regulamentação da quiropraxia, porque eu era simplesmente quiropraxista, né? E não acho ruim também, né? Mas que se instalou sim a quiropraxia como uma especialidade do físio e fincou essa bandeira, sim, né? Embora, só que assim, existe nesse detalhe é o seguinte, cara, quando eu dou aula, eu sempre digo o seguinte, você não pode usar os princípios da fisioterapia para aprender quiropraxia. Você pode ser fisioterapeuta, você pode ser quiropraxista. Sim. Só que se você misturar as coisas, não dá bem. Não fica bem. Se você aprender puramente a quiropraxia do conceito no modelo da subluxação, né, numa avaliação de palpação de movimento independente de sintoma, e você juntar a direção de preferência, o movimento de analgesia da fisioterapia, cara, fica perfeito, né? Só que assim, são duas coisas distintas. Agora, se você misturar uma coisa para outra, principalmente para ensinar, fica uma coisa esquisita. Fica confuso, né? Fica confuso.
identifica mais, né? Com a que você se identifica mais, e isso é importantíssimo, né? Acho que você ter uma identificação com a metodologia, né? E entender que são distintas. E durante o tratamento você cruza as coisas. Sim. Mas você sabe que são coisas distintas. Isso simplifica e dá uma eficiência muito grande, né? Eu acho que se misturar os conceitos, 1 mais 1 não dá 1. 1 mais 1 não dá nem 2. Dá 1,5. Mas se você separadamente pegar 1 mais 1, dá 3, 4, cara. Eu entendo. Eu senti isso quando eu comecei também a fazer a especialidade na física manipulativa, né? Aí você tem Maitland, aí você tem movimento combinado, tem Kaltenborn, e aí você tem aí a mobilização com movimento, né? Mais na área aí do Mulligan, né? Do Mulligan, né? Então, assim, justamente no início você começava a fazer vários cursos, eu falava assim, gente, peraí, preciso absorver isso aqui, né? Isso. Mas eu acho que uma coisa chave do que você mencionou foi isso, que, por exemplo, na quiro, na avaliação, você vai lá com a mão fazer a sua avaliação clínica, né? Usar o seu tato discriminativo, que vai ser aprimorado com o tempo, né? De você perceber ali onde é rígido na articulação. Então, eu entendo, eu trabalho também nessa linha. Legal. Né, de fazer a avaliação da gente perceber, né? Então, acho que é um diferencial, né? Então, da parte de avaliação. A gente olha de quiro com um colega que trabalha na linha de osteopatia e foi uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, a avaliação dessa parte articular do quiropraxista, para mim, né? Ela é bem detalhada, bem delicada, e eu quero aprender mais com eles. Então, eu achei bem legal, né? Justamente são coisas, assim, de certa forma, separadas, mas podem andar junto. Entendi. Só um detalhe, cara, né? A gente falando da quiropraxia da amplitude maior, a quiropraxia americana, ela é uma confusão, cara. Confusão em termos de linhas de trabalho. Existem infinitas linhas que não se cruzam uma com a outra, que assim, o lado bom disso é que abriu uma criatividade enorme. Mas o lado ruim, cara, é que uma coisa não fala com a outra, cara. Eu entendo o que você está falando. Você tem muitas linhas, mas muitas linhas. Por exemplo, você já ouviu falar de cinesiologia aplicada? O pessoal da osteopatia estuda isso. É um teste muscular para fazer a localização de problemas viscerais. Então é assim, você faz pergunta para o corpo. E isso é quiropraxia, né? Que o cara não faz ajuste nenhum. Então, eu acho uma confusão absurda a quiropraxia que eles dizem original, né? Na verdade, não existe a quiropraxia original. Não existe, cara. Não existe. Né? Porque você vai ter quiropraxista que não acredita em subluxação vertebral, né? E quando eu falo subluxação, eu gosto de manter o nome, Rodrigo, pelo seguinte, em respeito a quem veio antes da gente. Sim. A gente vai ressignificando as questões, né? Por exemplo, a subluxação, a hipomobilidade não é uma coisa fácil de ser identificada na fisioterapia manipulativa? Sim. Pronto, a subluxação é porque aí entra na parte filosófica da quiropraxia, que liberta o sistema nervoso, que aí começa outras coisas que eu também não domino, né? Mas entra numa coisa muito filosófica, mas aí o pessoal fica brigando dizendo que não existe subluxação, isso, né? Claro que existe, mas um significado mais atual, pô. Sabe não existe hipomobilidade? Quando eu pensava, eu acho que é apenas a seguinte, às vezes a gente está falando a mesma coisa com nomes diferentes. Perfeito. Então a pessoa que tem uma visão diferente disso, eu de verdade, no início também, quando falava, fez sentido para mim, tudo bem, a vértebra, a gente não está falando de uma subluxação que teve um desarranjo, desencaixou a articulação, a junta, né? Desencaixou, né? Então, no início, a primeira vez que eu ouvi subluxação, como a gente viu da escola de fisioterapia, foi essa ideia da parte de ortopedia, né? Subluxou, saiu fora, desencaixou a peça, desencaixou um pouco, luxou, saiu toda, subluxou, saiu um pouquinho. Então, a gente tinha esse conceito, justamente, a gente tem que absorver, entender o que é, para entender justamente o raciocínio clínico dentro da linha da quiropraxia, né? Então, é muito interessante isso. Cara, eu mantenho a questão da subluxação, a questão da inteligência inata, mas porque em respeito a quem veio antes, cara, porque quem sou eu para mudar?
Né? A gente pode adequar ao que a gente conhece hoje, o que é uma realidade mais palpável, né? Mas quem sou eu para mudar, para dizer que o cara estava errado? Pelo amor de Deus, cara, né? A gente só é grato porque eu pelo menos eu só aprendi e reproduzi. O cara que inventou essas coisas, maluco. Você sabe que um dos detalhes que eu vejo em relação a isso é quando hoje a gente usa o nome, né, tratamento baseado em evidência, certo? Sim. Porque assim, existe muita coisa que a gente tem uma experiência de aplicar, né? Você já tem aí o seu tempo de formação, eu tenho o meu, e assim, nem tudo a gente tem ali documentado, quadradinho, 1 mais 1 é 2, do que a gente chama de baseado em evidência. E às vezes é feito um estudo, assim, inicial, piloto, né? E às vezes você não dá para quantificar tudo, né? Assim como essa questão dá para quantificar tudo e fica essa coisa, não está baseado em evidência. Então eu acho que o bom clínico, né? O bom profissional, ele vai ter que pegar isso aí e é o que se fala, né? Você pegar eu vou ver o que estão dizendo os estudos, né? Que é método, né? Repetição é método, e aí eu vou ver, aplicar isso, aquela velha frase, teoria e prática, né? Tem que ter um bom raciocínio, acho que o profissional que se destaca é isso, o raciocínio, né? Isso. A hora que a gente entra nessa fase de pesquisa científica, cara, eu não tenho competência para andar nisso, porque eu sou clínico, né? Mas, por exemplo, a parte mais rasa que eu consigo alcançar do que se chama de prática baseada em evidências, eu cheguei numa conversa aí de internet falando com o Léo Costa. Então, se eu faço manipulação articular, se eu faço exercício, né, eu estou andando na prática baseada em evidências, então acabou, cara. Eu entendo. Se você faz a manipulação articular, você usa terapia manual, você faz exercício, você tá baseado em evidências. Então, outro detalhe, quando a gente fala de TBC, né, que você mencionou, para quem não sabe, é o tratamento baseado em classificar, né, que é interessante esse conceito que eu acho que nos ajuda um pouco, né? Por exemplo, você pega 100 pessoas com dor cervical, você vai fazer uma manipulação, vamos falar assim, vamos jogar bem por cima, só para o pessoal estar acompanhando o conceito. 50% vai melhorar, 50% não. Não exatamente 50%, só para a gente ter um número. Aí você vai usar exercício para dor cervical, 50% vai, assim, estou falando de imediato, para aquela dor aguda, né? 50% é melhor, 50% não. Sim. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, é aquela questão, o cozinheiro não agrada a todos, né? Cada um tem um paladar. Então, cada um tem uma memória, tem uma vivência, uma articulação. Lógico que a gente não está descartando a evidência. A gente tem que se basear, mas às vezes começa a tratar um paciente baseado lá na evidência e fala, pois esse paciente não está respondendo, aí deixa eu ver se existe uma outra linha ou uma outra técnica que eu vou aplicar aqui para tratar a mesma coisa, e às vezes você vê um resultado diferente com outra, né? E às vezes assim, não é a melhor evidência, né? Eu entendo isso. E se a gente for bater em evidência, por exemplo, a palpação de movimento não tem evidência nenhuma. Não tem evidência científica nenhuma. Mas aí a ciência, ela ignora a diferença de um profissional para outro. Entendo. Tá certo? Né? Então você tem um nível de treinamento, você tem um nível de afinidade. O que a ciência busca? A reprodutividade, né? Mas às vezes a pessoa fez um curso de quiropraxia, não se identificou com a palpação de movimento. Não é para ela. E a ciência sempre vai achar esse ruído e vai falar isso não tem evidência científica. Eu entendo. Mas assim, para quem gosta da palpação de movimento, trabalha com isso, sabe a informação que dá, né? Na verdade, a gente consegue, com a palpação de movimento, identificar qual é a biomecânica que não está ótima. Identifica a biomecânica que não está ótima, corrige a resposta disso aí usando um termo da inteligência inata, né? O organismo, que essa inteligência inata a gente pode chamar de propriocepção. Sim. A partir do que eu momento... falei, às vezes é a mesma coisa com termos diferentes. Sem entrar na filosofia da quiropraxia, e eu nem entro mesmo, né? Eu uso elementos mais básicos para isso, né? Você fez a correção, você mudou o funcionamento daquele organismo, ele respondeu
positivamente aquilo, ele se curou, que é a inteligência inata dita da quiropraxia, né? Ótimo, então a gente ótimo. corrige a subluxação, que são as hipomobilidades, cria uma condição, um start momentâneo naquele organismo, né? Aí é importante dizer também assim, quem que tem a subluxação? Todo mundo tem subluxação. Quem que precisa tratar? Quem tem dor ou desconforto. Ponto. Certo. Ótimo. Ulisses, vamos citar aí, a gente falou um pouquinho sobre aqueles mitos, né? Até o pessoal aí que está acompanhando com a gente aí, boa noite novamente para quem chegou depois. Tem alguém, deixa eu só lembrar, quem aqui pediu para você falar um pouquinho sobre como que se explica de uma maneira fisiológica, né? O estalido, né? O estalido? O que se fala, né? Então instalou, funcionou, não, né? Aqui não, é o Denner aqui. Né? Podem abordar algum assunto sobre o som do estalo, se existe relação com a saúde biológica da articulação manipulada? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Assim, existe